Oi, gente. Hoje nós vamos começar o estudo das funções, tá? Função do primeiro grau, que é a famosa função linear. Hoje nós vamos entender como funciona a função linear. O que seria isso? Bom, toda função é uma relação entre grandezas, relação entre números. Grandezas são números. A função linear ela é uma relação entre duas grandezas que são diretamente proporcionais, tá? Da aula passada, de proporcionalidade. Se duas grandezas são diretamente proporcionais, então elas formam uma função linear. A função linear, ela tem uma forma geral, y igual a ax. Vou explicar já o que é isso. Olha só, vamos explicar primeiro aqui, depois a gente vai para lá. Isso aqui é uma relação diretamente proporcional entre duas grandezas. Olha só, quantidade x em quilos de algum produto, de algum alimento, e o valor a ser pago y por esta quantidade. Então, se eu quiser 1 quilo, eu vou pagar R$4. Se eu quiser 2 quilos, R$8. 3 quilos, R$12. Ou seja, o valor a ser pago y, que eu vou chamar de y, depende da quantidade x. Tá vendo? Duas grandezas são números. Eles são diretamente proporcionais, porque enquanto uma grandeza cresce, o valor a ser pago cresce também, então a outra cresce também. Elas têm uma proporção? Tem. Grandezas diretamente proporcionais, você dividindo uma pela outra, vai dar a mesma constante, né? Então, se você dividir 4 por 1, vai dar 8 por 2, 12 por 3 vai dar 4, constante de proporcionalidade. Então, você percebe claramente que y depende do valor de x, por isso que eles chamam que y é a mesma coisa que f de x, porque ele está em função do x. Ele depende do valor de x. A nossa relação de proporcionalidade aqui, olha, para você achar o valor de y, você tem que pegar, nesse caso, que a constante é 4, você tem que pegar o valor de x e multiplicar por 4. Então, cada valor de x vai ter um valor correspondente de y. Então, essas duas grandezas estão ligadas, então é uma função linear. Elas estão ligadas por essa lei aqui de formação, por essa forma. Esse K, a constante de proporcionalidade, nada mais é do que o A. Tá? Que aqui na função eles chamam de A. Está no lugar de um número. Esse número é a constante de proporcionalidade. Vamos ver aqui como seria o gráfico, tá? Dessa função linear. Toda função linear, o gráfico é uma reta. Toda função linear. E mais, a reta passa pela origem do plano cartesiano. Toda função linear acontece isso. Vamos ver como é que a gente faz função? Primeira coisa, tem que ter o plano y perpendicular ao plano x, ao eixo y perpendicular ao eixo x. Depois nós temos que seguir a tabelinha que já está pronta, né? Cada valor de x tem o seu correspondente no eixo y. Cada valor de x corresponde a um outro no eixo y. É isso? Então, nós vamos pegar 1 no eixo x. Ele vai corresponder ao 4 no eixo y. Então, a gente pega o eixo y, o 4 está para cima. O valor 1 de x vai em linha reta até chegar na altura do y. E o valor em y vai em linha reta até chegar ao valor de x. Onde ele se encontra é um ponto. Esse ponto pertence a essa reta da função. Professora, mas uma reta tem infinitos pontos. Tem infinitos pontos. Então, essa função tem infinitos números. Aqui eu não posso só comprar 1 quilo, 2 ou 3. Eu posso comprar com a quantidade que eu quiser. Porque todas elas vão ser ponto da reta. Essa junção dos dois, cada junção desse par de números vai ser um ponto da reta. Vamos fazer só mais um pontinho. Porque para traçar reta, gente, basta 2 pontos. Ah, mas tem infinito. Você pode traçar os infinitos, mas vai ser outros pontos da mesma reta. Tá? Então, vamos traçar mais um, o ponto 2. Para x valendo 2, o y vale 8. Então, no eixo x eu marco 2, no eixo y eu marco 8. Aonde eles se encontrarem em linha reta, vai ser o outro ponto da reta. Tracei a reta. Se você prolongar, percebam que ela sempre vai passar pela origem do plano cartesiano, porque quando eu não compro nada, eu não pago nada. Se o x é 0, o y é 0.
Ah, professora, pode marcar outro ponto? Pode marcar o ponto que você quiser. Por exemplo, ó, eu posso levar 1,5 kg. Se eu quiser levar 1,5 kg do produto, vou pagar o quê? Se 1 kg eu pago 4, meio quilo é 2, então 1,5 kg eu vou pagar 4 mais meio. 4 e 2, 6. Se aqui for 1,5, ó, 1,5, o eixo Y vai ser 6. Se o 6 for caminhar até 1,5, ó, e 1,5 caminhar até o 6, você vai achar um outro ponto da mesma reta, porque uma reta tem infinitos pontos. Esse valor aqui da tabela, você é que pega, tá? Você pega qualquer valor de x e aí você entra na lei de formação e você acha o y correspondente para cada valor. Gente, como é o nome dessa reta? Y igual a 4x. Tá bom? Mais um exemplo. Vamos supor agora que nós vamos querer esboçar o gráfico dessa função aqui. Pronto, só dei a função, tá? Em vez de ser y igual a 4x, agora a função é y igual a 2x. Aí temos que fazer a tabelinha. Aqui a tabelinha já estava pronta. Agora nós vamos ter que fazer. Como é que faz a tabelinha? X, Y. Né? Nós vamos aqui marcar somente dois pares. Cada par é um ponto. Então, 2 pontos dos infinitos que vai ter essa reta. Eu sempre pego o menor valor. Esse valor de x, você inventa qual você quiser. Quando você multiplicar por 2, você vai obter o correspondente y. Eu invento 1, que é mais fácil, né, gente? Para ficar menorzinho aqui o gráfico também, né? Se eu for colocar x igual a 100, eu vou ter que o eixo x estender até lá. Então, vamos ver. Para x valendo 1, quanto que vai dar y? 2 vezes 1, 2. Para x valendo 2, ó, 2 pontos da reta. Para traçar uma reta, bastam 2 pontos. Para x valendo 2, vai ficar 2 vezes 2, aí o y já vai ser 4. Beleza. Vamos colocar isso aqui na reta. No eixo x marca 1, no eixo y marca 2. No eixo x marca 1, no eixo y, eu fiz o eixo x menos espaçadinho, que é para poder caber aqui no espacinho que nós temos. O eixo y é igual a 2. Onde eles se encontram é o primeiro ponto. Segundo ponto, eixo x valendo 2, eixo y valendo 4. Lá no y eu marco 4. Onde eles se encontram, o segundo ponto. 2 pontos, tracei a reta. Percebam que se prolongar, ela passa pela origem. Como é o nome dessa reta? Y igual a 2x. Gente, o que deu para perceber aqui, olhando essas duas retas? Aqui, o K é 4, que é o nosso A. E aqui, o nosso A é 2. Percebam que a reta estava mais em pezinha quando era 4 e agora ela ficou mais inclinadinha, ó, quando é 2. Então, gente, este A, que é esse constante de proporcionalidade, ele que determina essa inclinação da reta. Percebam quando ele vai diminuindo, olha só, a reta vai inclinando mais, tá? Então, a gente vai ver que ele se chama coeficiente angular. Por quê? Porque ele determina esse ângulo aqui, ó. O ângulo que essa reta forma com o eixo x. Ele muda. Quando ele vai inclinando, o ângulo vai mudar. Quem determina isso é o A. E isso a gente vai ver mais tarde. Último gráfico para terminar. Vamos colocar um A negativo? Só para ver o que acontece? Não interessa a historinha. Vamos fazer o gráfico dessa função, tá? Não interessa se é quilo relacionado a preço. Vamos fazer este gráfico. Então, vamos fazer a tabelinha dele. X, Y. A fórmula agora é menos 2 vezes x. Para achar o y. Beleza. Para x igual a 1. Vamos lá, bota lá na forminha. Menos 2 vezes 1, menos 2. Então, y vai ser negativo agora. Vamos ver o que vai dar. Para x igual a 2. Menos 2 vezes 2. E o y vai dar menos 4. Mais um pontinho? Não precisa, basta 2. Ah, professora, vamos botar só mais um. Menos 2 vezes 3, menos 6. Para x igual a 3 e y igual a menos 6. Porque menos 2 vezes 3 dá menos 6. Ah, pode botar valor de y negativo, qual você quiser. Pode botar o 0. Tá? Pode botar qual você quiser. Sempre vai ter o correspondente y dele. Tá? Porque a reta não tem fim. Tem infinitos pontos, então qualquer ponto aqui você pode inventar. Então agora vamos marcar esses nessa reta. Só que vai ser outro ponto da mesma reta. Tá? Você pode fazer aqui vários valores. Só que você vai cair dentro dessa mesma reta aqui. Para x valendo 1,
No eixo x marca 1 e y valendo menos 2. O negativo do y é para baixo. Menos 1, menos 2. Onde eles se encontram é o ponto. Para x valendo 2, o y é menos 4. Menos 4 do eixo y está aqui. Vai se juntar com 2, outro pontinho. Basta 2, gente. Se você pegar a régua e unir esses pontos, você vai ver também que ela passa pela origem, porque toda função linear passa pela origem do plano cartesiano. Aí, se quiser marcar o ponto 3, pode marcar. Para o ponto 3, o y vai valer menos 6. Você vai verificar que vai cair num outro ponto da mesma reta. Então, desnecessário marcar, porque com uma reta, basta 2 pontos para determinar uma reta. Então, gente, conclusão que nós podemos chegar, uma observação muito interessante, é que o A, que é o nosso K, ele que vai determinar a inclinação da reta. Por isso ele se chama coeficiente angular, porque a reta tem um ângulo com o eixo x. Essa reta da função, ela tem um ângulo com o eixo x. Quem determina esse ângulo é o nosso A. E nada mais é do que o coeficiente de proporcionalidade. Tá bom, gente? Tchau, tchau. Próxima aula, função do primeiro grau, tá? Que a gente vai ver que função linear, ela é do primeiro grau. Beijos.